Bom, a ideia é o seguinte: a respeito das nossas conversas acerca dos temas de redação, nós temos uma proposta para hoje, proposta do Enem. Como melhorar a qualidade e acessibilidade dos transportes públicos brasileiros? A questão é um pouco preocupante, porque nós temos uma relação direta com. Não apareceu para vocês, perdão, não apareceu para vocês. Deixa eu colocar aqui, agora sim apareceu para vocês. Então, o nosso tema é justamente esse: como melhorar a qualidade e acessibilidade dos transportes públicos brasileiros, tá? Eu não sei se você depende de transporte público, se você já dependeu de alguma vez de transporte público, ou no seu cotidiano, ou, por exemplo, numa férias, você vai passar férias em algum lugar onde você vai, não tem um carro alugado, você acaba utilizando o transporte público. Mas no Brasil, a realidade do transporte público é uma complicação muito grande, principalmente nas chamadas grandes e médias cidades brasileiras. Ainda mais agora, com a situação do chamado Covid-19, a redução dos transportes públicos tem causado muita dor de cabeça para quem depende desses transportes públicos. Então, a nossa abordagem aqui, nós vamos falar a respeito das questões da mobilidade urbana e a questão propriamente da própria acessibilidade. Então, deixa eu compartilhar com vocês uma apresentação aqui, tá? Deixa eu compartilhar com vocês uma apresentação aqui. Toda a questão que a gente fala a respeito da acessibilidade, ela está ligada diretamente ao contexto da infraestrutura urbana. E vocês que andam por Campo Grande, daí afora, Campo Grande, outras cidades, pelos estados brasileiros, que já foram a Curitiba, já foram a São Paulo, já foram a Grande Rio de Janeiro, já foram na Belo Horizonte, as grandes cidades brasileiras. Eu pergunto para vocês, Campo Grande, em relação às outras cidades brasileiras, tem uma boa infraestrutura urbana, sim ou não? Não, Por que não, Carla? porque eu acredito que seja muito precário, as rotas de ônibus ainda são bastante reduzidas e não é proporcional, tipo, quanto a distribuição por toda a cidade, e a gente não tem metrô, enfim. Mas o que é infraestrutura urbana? Essa é a relação. Então, a questão da mobilidade urbana, vocês veem em geografia. Se eu não me engano, vocês tiveram um aulão a respeito disso. Vocês veem em geografia a questão da mobilidade urbana. Então, você vê o preceito. A mobilidade urbana também está ligada à questão da infraestrutura. E a acessibilidade também, mas a acessibilidade dos transportes públicos. Então, vamos dizer assim, infraestrutura seria o conjunto de sistemas técnicos, de equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento das funções urbanas. Então, ruas, avenidas, logradouros, alamedas e tudo mais que favorecem a movimentação da população dentro dessa ideia de cidade. Então, em seu sentido mais amplo, infraestrutura é tudo que é necessário à reprodução da sociedade no capitalismo e que não pode ser produzido pelo mercado, e cuja provisão tem de ser assumida pelo Estado. Então, primeira coisa de caráter fundamental que você pode colocar no seu texto, a questão da melhoria da acessibilidade urbana é uma condição ligada diretamente à responsabilidade do Estado. Por que isso, professor? Porque nossa proposta de redação diz assim: Constituição da República Federal do Brasil de 1988, artigo 6º, são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia
moradia, o transporte, o lazer e a segurança, e ainda mais o transporte com segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. Então, o artigo é bem claro. É direito de todo cidadão brasileiro o direito ao transporte com segurança. O que nós vemos é muitas precariedades no sistema de transporte que existe no Brasil. Vou falar uma coisa, talvez vocês discordem de mim, mas é a realidade, tá? Campo Grande tem um dos melhores sistemas de transporte coletivo do Brasil, tá? Ele tem as estruturas do transporte urbano coletivo está associada à questão dos projetos de integração do serviço de transporte e também para a questão da acessibilidade, tá? A maioria, eu vou falar a maior parte ou uma grande parte dos meios de transporte coletivo, dos ônibus, tá? São equipados com elevadores para deficientes físicos, tá ok? Portanto, aqueles que precisam, portadores de necessidades especiais, o transporte coletivo em Campo Grande, ele é adaptado a essa questão da acessibilidade para todos os indivíduos, para todos os cidadãos. Então, se eu tenho algum indivíduo que nós chamamos de cadeirante, ele pode se movimentar livremente por Campo Grande utilizando o transporte coletivo público, tá? Ou seja, o ônibus coletivo. Então, ele pode utilizar diretamente essa condição. E, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, diz assim, o artigo 30, compete aos municípios organizar, prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo que tem caráter essencial. No caso de Campo Grande, tá? O município não oferece o transporte coletivo. É uma concessão ou uma permissão que a concessionária Guaicurus tem para realizar o transporte coletivo. Por isso, ela possui fins lucrativos. Então, o que ocorre é a relação entre o Estado e a iniciativa privada de desenvolvimento do transporte coletivo. Mas, em relação a isso, tá, nós temos uma situação complicada em relação ao processo da infraestrutura. Então, para oferecer um transporte coletivo com qualidade, eu tenho que ter uma infraestrutura de qualidade, onde a infraestrutura urbana permita um processo de melhoria na mobilização dos meus indivíduos. Ou seja, nós temos, em janeiro de 2012, foi publicada a chamada Política Nacional de Mobilidade Urbana. Principais objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana: melhoria da acessibilidade e da mobilidade. Por exemplo, eu saio de onde eu moro, tá? Aqui próximo da base aérea, se eu for de transporte coletivo, eu tenho que sair daqui de casa pelo menos para chegar no colégio Alexander Fleming, para não pegar trânsito, para não pegar engarrafamento, para não pegar um grande fluxo de veículos pelas vias de transporte, eu tenho que sair de casa por volta das 10 para as 6, tá? Às 5h50 da manhã. Se eu saio de transporte coletivo daqui, eu tenho que descer lá na Praça Ari Coelho e da Praça Ari Coelho pegar o segundo veículo para poder chegar até a Avenida Ceará, da Avenida Ceará chegar até o Colégio Alexander Fleming. Então, tem uma condição de acessibilidade. Então, eu consigo pegar meio de transporte coletivo para poder chegar a determinada região. Portanto, Campo Grande, mesmo com todas as dificuldades, tem um sistema de acessibilidade e de mobilidade não ideal, não perfeito, mas
próximos de um nível de estrutura muito boa para poder atender todos os seus cidadãos. Só que o problema é a pouca quantidade de veículos disponíveis para a efetivação desse transporte, dessa mobilidade dos indivíduos. Então, contribuir para o acesso universal à cidade. Então, a questão é melhorar a condição do transporte coletivo para melhorar o acesso universal. Claro, vocês não precisam pegar o transporte coletivo, mas milhões de brasileiros, tá? Milhares de campograndenses necessitam do uso desse transporte coletivo. Então, reduzir a desigualdade e promover a inclusão social. Foi justamente o que a empresa de transporte coletivo em Campo Grande resolveu fazer, promover o processo de inclusão, dando mais acessibilidade aos seus cidadãos. Agora a gente precisa ver assim uma diferença entre mobilidade e acessibilidade. Então, assim, mobilidade, capacidade de se locomover, ou seja, são ações de transporte. Acessibilidade está ligado à capacidade de se chegar onde se deseja, ações de transporte e planejamento urbano. É justamente aquilo que eu quis dizer com um exemplo de que quando eu preciso do transporte coletivo. Então, eu tenho acessibilidade ao meu local de trabalho. Então, eu pego pelo menos 2 transportes coletivos e chego até próximo ao meu local do trabalho. Então, isso promove, isso permite uma certa acessibilidade. A mobilidade é somente a forma com a qual você vai se locomover. Portanto, piso tátil, portanto, questão das rampas nas calçadas e tudo mais, é uma questão de locomoção, permitir ou facilitar a locomoção para que eu possa chegar onde eu quero. Então, mobilidade está ligada diretamente à acessibilidade, como, por exemplo, também construções de corredores, tá, específicos para o transporte coletivo. Então, dentro dessa ideia, nós temos essas condições fundamentais. A Política Nacional de Mobilidade Humana tem princípios fundamentais. Então, desenvolvimento sustentável das cidades, onde essas cidades passarão, tá, a estabelecer por si só um caráter de mobilidade, justa distribuição de benefícios e bônus, tudo aquilo que é arrecadado é investido diretamente dentro da estrutura da malha viária, e a equidade do espaço público de circulação. Então, o que seria essa equidade, tá? Seria justamente a questão dessa mobilidade com a qual nós estamos falando. Se você tem o direito de andar livremente pelas calçadas, pelas ruas da sua cidade, um cego, um cadeirante, ele tem o mesmo direito que você. Portanto, a equidade do uso do espaço público é colocar a rampa para um cadeirante, colocar o piso tátil para um deficiente visual. Então, são essas as condições que se chama da mobilidade urbana. Então, nós temos preocupações gigantescas dentro da sociedade. Nós temos automóveis, nós temos ônibus, nós temos bicicleta. Tá, ok? No Brasil, os transportes mais comuns são ônibus, tá? Trens, metrôs, tá? Que ocorrem. No Campo Grande, nós só temos o transporte coletivo de ônibus. Já chegou a se cogitar a construção de metrô em Campo Grande, já chegou a cogitar a ideia de construir trens, linhas de trens expressas em Campo Grande, mas ainda é um problema muito sério na questão da mobilidade urbana. Então, os meios de transporte, ônibus, automóveis, ônibus e bicicleta. Segundo o pensamento lá da década de 80, quando Margaret Thatcher era primeira-ministra da Inglaterra, ela usou um termo que hoje a Inglaterra vive basicamente o contrário. Diz assim que se você chegou
aos 30 anos, se você passou dos 30 anos e continua indo de ônibus para o trabalho, você pode se considerar um fracassado, tá? Isso lá na década de 80. Hoje, século 20, 21, aliás, hoje, em pleno século 21, a ideia é outra. Quando você vai para o trabalho de metrô ou de bicicleta, olha a situação, de metrô ou de bicicleta ou até mesmo de ônibus, pressupõe que você passa a ter uma consciência da questão da mobilidade urbana. Você passa a ter uma consciência de contribuição para a não poluição da sua cidade, do seu ambiente. Então, mudam as concepções, mudam as ideias acerca dessas condições a respeito da mobilidade e da acessibilidade. Então, prioridade para os modos, olha, diretrizes, prioridade para modos não motorizados, prioridade para o transporte coletivo sobre o individual e priorização de projetos do transporte coletivos e estruturadores dos indutores do desenvolvimento urbano. Quer dizer o seguinte, que vamos priorizar também a questão dos veículos não motorizados, como, por exemplo, bicicleta. O uso de bicicleta em Campo Grande aumentou significativamente na última década, principalmente com a construção de ciclovias pela estrutura de Campo Grande. Ainda não é ideal, o plano ainda não está perfeito, mas mesmo assim constitui uma ação do governo, tá? Isso, o Caio diz assim, Levi Fidelis previu o aerotrem vários anos atrás. O Fidelis tem assim algumas ideias, mas a infraestrutura da cidade não comporta essa inovação do sistema de transporte. Tem que ver isso também. Você vai construir um metrô em Campo Grande, tá? Você vai construir um metrô em Campo Grande, mas a infraestrutura urbana não permite a construção de um metrô na atual realidade que nós nos encontramos. Então, um trem tem um metrô que é o submerso, né? E tem o outro tipo de metrô, que é acima do trilho, eu não lembro o nome, como é que se chama. Alguém lembra como é que se chama? Temos um metrô, que ele é submerso, e temos outro tipo de metrô, que ele é acima, como se fosse linha de trens. Então, ocorre essa situação. A cidade comporta ou não comporta essas transformações. Então, o problema sério, tá? O problema sério da acessibilidade é a integração com a política de desenvolvimento urbano. Vejam só, o nosso prefeito, tá? O atual prefeito de Campo Grande, ele investiu maciçamente, tá, no remodelamento da Avenida 14 de Julho. Só que com esse remodelamento, ele teve que reestruturar as linhas de trânsito, ele teve que reestruturar a linha do transporte coletivo. Então, não passa mais nenhum transporte coletivo na rua 14 de julho. Para você pegar o transporte coletivo, você vai ter que fazer uma volta enorme para a Avenida Rui Barbosa para poder pegar o transporte coletivo e descer lá na Avenida Mato Grosso para poder pegar o transporte coletivo. Então, tem mudanças, tem adaptações que ocorrem. Então, essas questões da acessibilidade urbana, elas devem estar ligadas diretamente, tá, a ideia da infraestrutura urbana. Deixa eu mostrar aqui um site para vocês, bem interessante nas suas ideias. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Está aqui. Deixa eu fechar esse negócio aqui. Não, peguei errado. Tecnologia é bom quando você consegue utilizá-la. Deixa eu ver aqui. Aqui, voltou de novo. Está totalmente errado. Deixa eu pegar aqui e ver onde está. Agora eu vou de novo lá, aqui, isso, agora eu consegui, certo? Então, assim, o site do Sebrae, deixa eu copiar o link e vou colocar o link para vocês no chat, tá? Vou colocar o link para vocês no chat, quem quiser pegar, quem quiser dar uma olhada com calma, tá?
está disponível para vocês no chat. Então, a ideia da pesquisa do SEBRAE, tá? Serviço Brasileiro de Aprendizagens e tudo mais. Então, diz assim, soluções inovadoras para aumentar a acessibilidade nas cidades, diz assim. Segundo o IBGE, cerca de 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. A pesquisa não demonstra a parcela de pessoas com problemas motores, mas certamente essas novas vencem desafios todos os dias de se locomoverem pela cidade. É por isso que, cada vez mais, as áreas urbanas precisam ter opção de acessibilidade. O acesso para deficientes em estabelecimentos públicos é obrigatório por lei. Tá? Além disso, a acessibilidade de um município é um indicador importante de qualidade de vida. Afinal, a cidade é para todos. Para que as cidades sejam mais inclusivas e acessíveis, é necessário pensar soluções inovadoras. Conheça algumas dicas voltadas para um projeto de melhoria nas cidades. Então, diz assim, como criar projetos de acessibilidade nas cidades. Então, assim, antes de começar a traçar projetos de acessibilidade, é necessário refletir sobre os objetivos das iniciativas. Nem sempre é possível viabilizar todos de uma só vez, mas um planejamento anual que pode prever ações pontuais a fim de melhorar o acesso com pessoas de deficiência. Lembrando que a acessibilidade não é só para os indivíduos que possuem algum tipo de deficiência, tá? As pessoas chamam deficiência, outros indivíduos chamam portadores de necessidades especiais, tá? Então, a gente vai falar das duas maneiras. Então, os objetivos. Quais seriam os objetivos que podem garantir um projeto de acessibilidade ou facilitar a acessibilidade dos indivíduos, assim, aumentar o acesso ao transporte público. Então, primeira condição, justamente aquilo que nós falamos lá atrás, permitir que haja maior quantidade de veículos para o transporte, tá? Então, aumentar o acesso ao transporte público, especialmente para as pessoas que moram em bairros, em comunidades mais distantes. Eu não posso afirmar categoricamente, mas Campo Grande, se eu não me engano, a maior parte dos bairros, eles têm acesso a transporte coletivo. Embora nessa época de pandemia, isso é um fator interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Em época de pandemia, deixa eu achar aqui, cadê? Aqui. Tá, o texto 4 que vocês vão ter como apoio para escrever a redação diz assim: mudanças no transporte coletivo aumentam o risco de contágio dos grupos mais vulneráveis à Covid-19. Estudo produzido pela Rede de Pesquisa Solidária mostra que as mudanças operacionais realizadas pelos governos estaduais e municipais no transporte público, com redução da circulação de ônibus, trens e metrôs, não acompanharam adequadamente a demanda e aumentaram as lotações dos transportes públicos, particularmente nas periferias das grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, que aumentou o risco do contágio da Covid-19. Na capital paulista, as linhas da região central tiveram uma redução de 68% de passageiros e de 61% no número de ônibus circulando, ao passo que na região leste a demanda se reduziu em cerca de 5% a menos do que a região central, 63,6%. Mas a redução da oferta de ônibus não acompanhou essa diferença, sendo mantida em 61,6%. Assim, o estudo conclui que as desigualdades relacionadas ao transporte público aumentaram em razão das medidas adotadas pelos gestores durante a pandemia. Então, a questão do transporte público em relação ao desenvolvimento, à proliferação da pandemia, causou também sérios problemas no transporte e na locomoção da sociedade. Diz assim, o outro objetivo seria aumentar o conhecimento
conhecimento sobre serviços públicos, a informação sobre a sua funcionalidade, como, por exemplo, quando você chega num território, quando você chega numa cidade, quando você muda de região, você deve perceber como funciona o transporte público daquela região. Olha aqui, conheça o transporte público em Londres, diz assim. A Inglaterra é um país muito bem organizado e o transporte público em Londres não poderia ser diferente. Os ônibus vermelhos são tão característicos da cidade que fazem parte de miniaturas mais vendidas entre turistas. Além deles, também é possível e bastante prático pegar um metrô. Conheça mais sobre Londres e o seu meio de transporte. Então, o metrô é rigidamente organizado. Só em Londres são cerca de 300 estações e mais de 400 quilômetros de linhas de trens subterrâneos. Vejam só, 300 estações de trem, sem contar transporte de ônibus, tá ok? A questão da linha do ônibus. O transporte público de Londres tem muitas linhas de ônibus que atuam das 5 da manhã à meia-noite. E existem opções de ônibus noturnos que operam durante a madrugada, identificados pela letra N. Os pontos de ônibus são identificados por uma placa com um círculo vermelho, que apresenta informações com o nome da parada e as linhas que passam por ela. Eu, quando cheguei em Campo Grande, eu dependia do transporte coletivo, tá? E logo que eu cheguei em Campo Grande, lá em 1900, esquece, deixa para lá, tá? Mas quando eu cheguei em Campo Grande, eu fui pegar um ônibus e não tinha informação nenhuma no ponto de ônibus. E já fazem mais de 20 anos que eu moro em Campo Grande e a realidade continua basicamente a mesma, principalmente em bairros ou locais mais afastados, não tem informação nenhuma dentro da circulação do transporte coletivo dentro do Brasil. Então, aumentar o espaço na comunicação para as pessoas com deficiência, informe sobre suas necessidades específicas. Então, outro objetivo seria aumentar as parcerias de apoio às instituições públicas e privadas e o chamado desenvolvimento de projetos. Então, a questão da acessibilidade dentro da estrutura do transporte coletivo do Brasil ainda é uma realidade distante de ser alcançada. Diz assim, alcançando esses resultados, não só contribuiremos para uma vida das pessoas com deficiência, mas também com um planejamento da cidade como um todo. Depois de definir os objetivos, comece a pensar no projeto. Primeiro, levantamento de dados, informações sobre as áreas estudadas e possivelmente melhoradas, um diagnóstico e uma busca de soluções. Então, essas são os mecanismos viáveis para melhorar a estrutura de acessibilidade dentro do transporte coletivo que é a nossa realidade no Brasil. Só que aí o seguinte, tá? Dentro da questão do transporte coletivo, tem também o fator gasto feito pelos indivíduos. Olha aqui, segundo a pesquisa realizada, tá? A tarifa de transporte público mais elevada, o mineiro, tá? Um habitante de Belo Horizonte, ele gasta 16% da sua renda mensal com transporte público. Depois, Florianópolis, depois Recife, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, tá? Medellín, São Paulo vem em seguida. Então, com cerca de 12% do seu salário vai para o transporte público. Se ele tem uma renda mensal de R$2.000, cerca de R$240 vai para 240, é um pouquinho mais, R$240 vai para o seu transporte público. Isso, transporte público de caráter coletivo. Fala, Carla. Vale transporte. Oi? E o vale transporte? Como? Não entendi nada. Deixa eu aumentar o volume aqui. O vale transporte. Então, é justamente ligado a essa situação, tá? E mesmo sendo
existindo vale transporte, há um desconto do funcionário. O funcionário paga por aquele vale transporte, ele não é 100% gratuito, entende? Tem um desconto, tem uma porcentagem em relação a essa condição. A empresa arca, isso nós estamos falando em relação ao gasto que a empresa contratante e o funcionário contratado vão ter a respeito do transporte coletivo. O gasto que é associado à sua renda mensal. Então, por exemplo, eu não uso o transporte coletivo, tá? Eu uso o transporte pessoal. Isso causa transtornos para a sociedade e problemas para a acessibilidade, como, por exemplo, grande fluxo de veículos. Eu saio um pouco mais cedo de casa para não pegar trânsito, para não pegar aqueles motoristas mais doidos que existem em Campo Grande. Então, o gasto com o transporte que eu tenho é superior a 12% da minha renda em relação à questão do Colégio Alexander Fleming, tá? Eu vou de veículo próprio, a gasolina está alta, a gasolina está cara, então já dá para você perceber. Então, é uma relação de custo-benefício. Então, o patrão que emprega em relação ao gasto que o funcionário tem com esse transporte, que também há um desconto desse vale transporte. A questão é o vale estudante, né? O vale estudante não tem um gasto para o estudante, mas o município tem um gasto de caráter fundamental, tá ok? Então, por exemplo, policiais, militares, eles gastam o vale transporte que é dado, que é concedido, aliás, não é dado, é concedido pelo governo. Então, isso tem todo um custo. Querendo ou não, alguém vai ter que pagar isso para as concessionárias de meio de transporte, tá? Porque não haverá transporte gratuito, a não ser, por exemplo, aposentado. O aposentado, ele, como um indivíduo com mais de 65 anos, ele não paga o vale transporte, mas fica registrado na catraca eletrônica que foi um aposentado que utilizou aquele momento o transporte coletivo. Então, a responsabilidade toda dessas questões da mobilidade, da acessibilidade é da prefeitura. Então, tem toda essa relação, tá? O Vale Transporte está ligado diretamente a essas condições da acessibilidade dos indivíduos à condição do transporte urbano, certo? Então, esses gastos, então, como consideram, tá, a realidade do transporte coletivo em determinadas regiões. Como, por exemplo, eu não vou falar que no México tem um excelente sistema de transporte, e sim, a questão aqui relacionada é o gasto que os indivíduos têm em relação ao sistema de transporte. Então, eu não posso afirmar categoricamente que o sistema é perfeito, que o sistema seria ideal, tá ok? E tem outra coisa, o financiamento extratarifário da operação de serviços de transporte públicos urbano no Brasil. Como funcionaria a questão da tarifa do transporte público, tá? Da tarifa, como o usuário, ele é responsável por pagamento de todo o processo dentro dessa chamada mobilidade ou acessibilidade urbana, certo? Então, para você poder estabelecer uma abordagem, para você poder estabelecer, tá, uma ideia de como melhorar a acessibilidade dentro das cidades brasileiras, principalmente se você quiser citar a ideia de que pode-se criar condições entre o Estado, aí você pode citar a questão do Estado, melhorar a qualidade no sistema de transporte, melhorar a acessibilidade dentro do sistema de transporte brasileiro, melhorar a infraestrutura urbana, é uma ideia de caráter fundamental, de caráter muito importante. Então, diz assim, o ex-prefeito de São Paulo, tá? Paulo Maluf, publicou lá na década de 90 a ideia dele assim: graças a Deus que tem engarrafamento, bendito engarrafamento. Engarrafamento, né? Sinal de progresso. Alguns políticos, alguns sociólogos, alguns geógrafos discordam
com a ideia do ex-prefeito Paulo Maluf, que eles vão falar que o engarrafamento é falta de projetos na questão da infraestrutura urbana e de desenvolvimento da acessibilidade. Então, a questão está ligada diretamente aos custos da manutenção da rede viária na cidade. Então, quando você for escrever algo a respeito sobre a mobilidade urbana e quiser colocar uma proposta de intervenção acerca da mobilidade urbana, você vai ter que colocar a ideia de que a responsabilidade primeira, tá? A responsabilidade primeira de desenvolvimento de projetos acerca da mobilidade e da acessibilidade urbana é do governo municipal. Então, é o prefeito que tem total responsabilidade sobre o desenvolvimento da infraestrutura urbana que vai permitir o desenvolvimento dessas ideias acerca da acessibilidade, certo? Como melhorar? Desenvolvendo projetos de melhoria na infraestrutura urbana. Embora alguns indivíduos estejam mais preocupados com a questão dos gastos públicos em relação a desenvolvimento da mobilidade urbana. Então, como melhorar? Desenvolvendo projetos de infraestrutura e desenvolvendo ações que vão permitir a expansão da chamada acessibilidade nas cidades brasileiras, certo? Vou deixar por aqui, vou deixar disponível, tá, essa aula e a de filosofia no Sysframing online para vocês, tá? No mais,